Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 29º dia. A minha maior dor na terra. Não é segredo para ninguém que lê os meus escritos que descobri o grande amor pelo meu Pai, a quem chamava carinhosamente de meu rei e meu imperador. E ele me chamava com o doce nome de minha rainha. E tantos outros lindos adjetivos que abriram meu coração à confiança. Ele foi o meu verdadeiro diretor espiritual, que me iniciou na vida humana cristã, espiritual e até carmelitana. Ele sempre apoiou e acreditou na minha vocação. Contra todos e tudo, foi meu herói, que teve a coragem de me oferecer com uma profunda alegria ao Senhor e sacrificar o seu amor por mim, por amor a Deus. Sei o quanto ele sofreu com dignidade no dia em que lhe anunciei a minha ideia de que queria ser carmelita. Ele me fitou com um olhar cheio de ternura e bondade. Foi ele mesmo quem me acompanhou até a cidade de Baiex para falar com o senhor bispo, e na nossa viagem à Itália ele teve uma enorme delicadeza paterna e materna para comigo. Era a pessoa de quem com bastante carinho eu mais falava em todos os meus escritos, principalmente em História de uma Alma, nas poesias e nas cartas. É compreensível, então, que também o meu maior sofrimento começou quando ainda era uma menina. Em determinado momento estava de cama doente. Naquele estado, vi passar pela varanda um senhor com os cabelos e a barba branca e gritei: "Papai, papai!" Mas todos achavam que eu estava delirando, porque ele estava viajando. Como sofri quando soube que o meu amado rei tinha desaparecido. Foram dias doloridos e sofri muito, mas quando soube que ele estava perdendo o controle de si mesmo, tinha usando uma palavra mais dolorosa para mim, enlouquecido, e foi necessário interná-lo no Hospital São Salvador. Isso foi uma grande dor. Saber que nos momentos de delírio ele pegava a arma e dizia que queria defender suas filhas de inimigos imaginários. Meu coração se despedaçou, mesmo que sempre tentasse esconder com dignidade a minha dor, mas nos momentos de solidão, na minha cela do Carmelo, chorasse bastante. A dor maior foi no dia 29 de julho de 1894, quando recebemos a notícia da morte do meu amado pai, e naquele momento tive a certeza de que ele estaria no paraíso. Era um santo, aos meus olhos e aos olhos de tantas pessoas. Me fechei por alguns dias em silêncio, e parecia que eu mesma estava enlouquecendo, mas no fundo era feliz, porque o meu pai estava na alegria do paraíso. O sofrimento, a cruz, a dor são presenças constantes na casa dos Martins e em nossa família, onde encontramos doenças, mortes e também sofrimentos morais, que são uma escola para descobrir o valor da cruz. Será a própria Teresa que um dia disse: os sofrimentos, ao invés de me provocarem tristeza, me provocam alegria, porque me unem à paixão do Senhor. Não podemos viver sem o sofrimento, ele é parte integrante da vida humana, depois do pecado original. Deus normalmente sabe dosar bem entre dores e alegrias. Seria um grande erro pensar que a própria vida de Jesus e da Virgem Maria foram somente de sofrimento e de dor, como também seria um grande erro de perspectivas considerar que a vida é uma constante alegria. A própria vida de Santa Teresinha é uma sábia interação de alegria e dor. É alguém que sabe se alegrar por tudo o que recebe, e para ela a maior alegria é cantar, desde já, as misericórdias do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, diante da dor, não assume nem atitude de revolta e nem de resignação, mas aprende a aceitar cada qual como um caminho de purificação e de participação no sofrimento de Cristo Jesus. Teresa recorda na História de uma Alma de quando era menina e sua irmã Maria lhe falou pela primeira vez do sofrimento. Qual a reação que teve na sua alma infantil estas palavras? Como elas recebeu? E como ajudaram a nunca enxergar o sofrimento como punição de Deus, mas como dom de Deus? Hoje em dia, está de volta na igreja uma espiritualidade marcada por um certo fatalismo e certa resignação diante da dor.
pois perdemos a coragem de reagir e de evitar os sofrimentos na medida das possibilidades. Em Teresinha não há resignação, mas sim aceitação, quando ela descobre que a alegria nasce da cruz. Quando morreu a mãe, Teresinha era muito nova para se dar conta da perda imediatamente e também do sofrimento da perda. Sem dúvida, o maior sofrimento e cruz foi a longa enfermidade do pai. Ela, que tanto o amava, estava no Carmelo e não podia acompanhá-lo e nem ao seu lado ser uma presença. Quando a cruz e o sofrimento tocam as pessoas que amamos de verdade, a nossa dor é muito maior. Creio que na Terra, para Santa Teresinha, o sofrimento mais duro foi a doença, a perda de memória e de juízo do seu pai, que nos últimos anos estava internado no Hospital São Salvador. A sua meditação nos ajudará a compreender que, se amamos, somos chamados a participar do sofrimento dos outros. Não podemos ficar e nem sermos indiferentes diante de tantas dores presentes no mundo atual. O abandono de crianças, os refugiados, os imigrantes, as famílias desesperadas por causa da religião e de ideologias políticas. Quanta dor causou no mundo a onda de terrorismo que abalou toda a humanidade, a pandemia do novo coronavírus, doenças velhas e novas que são cruzes, às vezes pesadas, e para as quais somos chamados a sermos bons sirineus materialmente, quando podemos e sempre através da oração. Não devemos pensar que a vida religiosa é uma vida sem sofrimentos e sem cruzes, pois seria uma ilusão. No Carmelo, Teresinha encontrou tudo o que esperava: alegrias, esperanças, sofrimentos e cruzes. Não havia um lugar em que a cruz não estivesse presente. Ao padre Belliere, no dia 26 de dezembro de 1896, escreveu uma carta, cujo trecho vem a seguir, com palavras fortes, mas autênticas sobre o sofrimento e sua importância na obra da evangelização. Um sofrimento participativo é agradável a Deus, pois também a Virgem Maria, aos pés da cruz, sofreu vendo seu filho Jesus crucificado, e assim participou da nossa redenção. O trecho diz o seguinte: trabalhemos juntos para a salvação das almas. Não temos senão um único dia dessa vida para salvar, e assim darmos para provas ao Senhor do nosso amor. O dia seguinte a este será a eternidade. Então Jesus vos dará em cêntuplo as alegrias tão doces e tão legítimas que lhe sacrificastes. Conhece a extensão do vosso sacrifício. Sabe que o sofrimento daqueles que vos são caros aumenta ainda mais o vosso. Mas também ele sofreu esse martírio. Para salvar nossas almas, ele deixou sua mãe, viu a Virgem Imaculada de pé junto da cruz, o coração transpassado por uma espada de dor. Por isso, espero que nosso divino Salvador consolará vossa boa mãe, e peço-lhe isto instantaneamente. Ah, se o Divino Mestre deixasse escrever aqueles que ireis deixar por seu amor, a glória que vos reserva a multidão de almas que formarão vosso cortejo no céu, eles já se sentiriam recompensados pelo grande sacrifício que vosso distanciamento lhes vai causar. O compromisso de hoje, minhas irmãs, é não desesperançar com os sofrimentos que encontramos na vida, mas saber aceitá-los não com resignação, passivamente, mas na dinâmica e amorosa aceitação em comunhão com o Senhor para a salvação do mundo. A cruz, quando amada, torna-se mais leve. Contemplar Maria aos pés da cruz faz com que tenhamos sempre mais atenção para não sermos cruzes para ninguém. Antes, busquemos aliviar com a nossa vida e com a nossa oração as cruzes dos nossos irmãos e irmãs. Santa Teresinha, rogai por nós. Estivemos, estaremos e permaneceremos sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.